Bom dia a todos, eu sou o professor Guilherme, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos. Na aula de hoje, eu vou te ensinar como dar uma volta completa em todo o edital do Valparaíso em 18 dias, SEDF em 23 dias, mais o bônus de questões, mais o bônus de redação. Agora, em dezembro, eu, junto à turma, nós fechamos o edital do Valparaíso uma vez. Em janeiro, fechamos mais uma vez. E neste momento nós estamos na rodada de número 3, em que eu passo por todos os conteúdos de todas as matérias do edital do Valparaíso, ok? Até a data da prova eu vou fazer um total de 6 voltas, então ainda temos 4, está acontecendo a terceira. Como de costume, o início de todas as aulas eu passo a nossa agenda da semana, que é a nossa agenda fixa, tá? Ela acontece no mesmo formato todas as semanas até o dia 29 de março, ok? Deixa eu passar aqui a agenda da semana para vocês. Quem aqui está participando da aula pela primeira vez? Quem é a primeira vez que está participando? 19 pessoas ao vivo, bom dia a todos. A gente está apenas começando, ainda estou passando a agenda da semana, sejam todos muito bem-vindos. Olha só, gente, todas as segundas são dedicadas ao edital da SEDF, que nós estamos estudando de forma concomitante com o Valparaíso, em que eu dou uma volta completa em todo o edital em 23 dias. Nós estamos na aula 5. Próxima segunda-feira, aula 5. Aí, às terças, nós temos a nossa mentoria de redação para o Valparaíso. Mentoria de redação Valparaíso. Quem é a primeira vez que está participando da live, digita sim para mim no chat, se for a sua primeira vez. Aí nós temos nas quartas e sextas, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã, nós temos a mentoria de questões Valparaíso. Inclusive, hoje é sábado, nós temos a mentoria de questões Valparaíso hoje. Mentoria de questões Valparaíso. E nas quintas, nós temos o curso de raciocínio lógico matemático com o professor Elton. Olha só, o edital do Valparaíso, eu já fechei ele 2 vezes, uma vez em janeiro, uma vez em dezembro. Eu estou no início da terceira rodada, em que eu passo por todas as matérias de todos os conteúdos, e até a data da prova, dia 29 de março, eu vou fazer 6 rodadas ao total. Nós estamos na rodada de número 3. A cada 18 dias ao vivo, eu fecho o edital do Valparaíso, ok? Então vamos recapitular nossa agenda fixa de todas as semanas até dia 29 de março. Segundas, nós temos o edital da SEDF, que nós estudamos de forma concomitante com o do Valparaíso. Cada 23 dias nós fechamos a SEDF e iremos para a aula 5 na próxima segunda. Terças, nós temos a mentoria de redação Valparaíso, comigo e com a professora convidada Maria Luísa. Quartas e sextas, às 20 horas, e sábados, às 9 horas da manhã, nós temos a mentoria de questões Valparaíso, em que a gente dá uma volta total no edital em 18 dias. Já fechamos o edital 2 vezes, estamos na terceira rodada e vamos fazer 6 rodadas até o dia da prova. E nas quintas, o curso de raciocínio lógico e matemática com o professor Welton. Ok? Quem chegou agora, seja muito bem-vindo. Aí, pessoal, olha só. Esse aqui é o meu guia de estudos para o Valparaíso, em que você dá uma volta completa em todo o edital em apenas 18 dias, tá? Deixa eu marcar aqui finalizado dos dias que nós já fizemos, para a gente demonstrar ali no gráfico de desempenho o quanto que já avançou. Vou marcar o dia 3 também, que é a nossa aula de hoje, ok? Então, olha só, no final da aula de hoje, no final da aula de hoje,
Perdão, no final da aula de hoje, nós teremos fechado 14% do edital do Valparaíso por meio da terceira rodada, ok? Então, esse aqui é o meu guia de estudos para o Valparaíso, em que você dá uma volta completa em todo o edital em 18 dias. Nós temos aqui o botão de acompanhamentos, que tem as tabelas e gráficos de desempenho por questões. Logo em seguida, nós temos o botão de análise, e aqui eu fiz uma análise de mais de 500 questões por matéria da Banco FG Verbena e cheguei à seguinte conclusão. Em verde, nós temos os conteúdos mais cobrados pelo Instituto Verbena. Em amarelo, os conteúdos de intermediária cobrança e em vermelho, os conteúdos de baixa cobrança. Eu faço essa alusão para você aqui dentro do guia de estudos. Ó, verde cai muito na prova, amarelo cai de forma intermediária e vermelho cai pouco. Logo depois, nós temos o botão de simulados, que são aqueles simulados de final de semana, tá? Aí dá para colocar aqui o seu rendimento, ó. Aí aparece aqui no gráfico, ok? E por fim, mas não menos importante, o edital verticalizado com língua portuguesa. Você vê comigo aqui de segunda a sábado e às terças na mentoria de redação com a professora Maria Luísa. Raciocínio lógico, todas as quintas-feiras com o professor Welton. Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás e do município de Valparaíso, segunda a sábado comigo. Conhecimentos específicos, que está correlacionado a temas educacionais e pedagógicos. Legislação, currículo e produção do conhecimento e processo de ensino e aprendizagem, você vê de segunda a sábado também comigo. Então, como eu disse, esse aqui é o nosso guia de estudos para professor efetivo do Valparaíso. Na aula de hoje, nós iremos estudar os seguintes conteúdos, ó. Nós iremos ver educação básica com gestão da educação básica, sistemas de avaliação, financiamento e planejamento educacional, elaboração e acompanhamento do projeto político-pedagógico e planos de curso, unidade e aula, integração da BNCC no planejamento e avaliação. E vamos fechar com português, uso dos conectivos, ok? Então, daqui a pouco a gente volta para esse conteúdo aqui. Eu vou só pincelar a redação do Valparaíso aqui com vocês. Quem aí tem problema para iniciar a redação? Escreva para mim no chat se você tem problema para iniciar a sua redação. Eu vou colocar hoje para você aqui toda a estrutura da redação, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para ver o que vocês falaram. Ó, parece só que a Iraci é a primeira vez que está aqui hoje, né? O restante já é meu aluno, já me conhece de outro lado do grupo. Então, gente, olha só. Esse aqui é o meu e-book de redação para o Instituto Verbena, em que você leva 70% da sua redação pronta para a prova, tá? 70% da sua redação pronta para a prova. Aí, nesse e-book de redação aqui, eu trago para você temas, estrutura da redação, toda a estrutura do seu texto dissertativo, nós iremos ver qual é o formato dele. Nós temos também modelos prontos, ó, estrutura, temas, modelos prontos, tem toda a classificação também da redação e a folha de resposta. Vamos dar uma olhada aqui, ó, esse guia de estudos, esse guia de redação, perdão, ele é exclusivo, ele foi feito exclusivamente para o Instituto Verbena, ok? Aí eu trago para você aqui o passo a passo da sua redação. Aí eu trago logo depois as tipologias textuais de provas dissertativas. Professor, quais são as tipologias textuais de provas dissertativas? Nós temos dois tipos. Nós temos o texto dissertativo argumentativo e nós temos o texto dissertativo expositivo. Professor Guilherme, qual é o que cai para mim? O texto dissertativo argumentativo, que é o texto em que o autor precisa deixar clara a sua tese, a qual deve ser construída por meio de argumentos relacionados a ela, ok? Aí logo depois eu trago para você a estrutura da redação e trago o esqueleto de redação. A estrutura da sua redação ela é dividida em um parágrafo de introdução, 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Logo em seguida, eu deixo para você aqui o esqueleto destrava-aluno, que é basicamente a estrutura completa da sua redação para o Valparaíso. Inclusive, quem ficar até o final da aula de hoje vai receber esse esqueleto de presente. Então, olha só, ele faz com que você leve
70% da sua redação pronta para a prova. Olha só, a Iraci, a Sueli e a Daiane é a primeira vez que estão aqui. Sejam muito bem-vindas, ok? Então, olha só, digamos que você vai escrever uma redação sobre o tema educação, inclusiva. Sobre o tema educação inclusiva. Como que ficaria todo o nosso parágrafo de introdução? Ficaria assim, ó. A educação inclusiva é um tema muito discutido em todo o país. Ou a educação inclusiva é um tema muito discutido nas escolas do Distrito Federal. Final do primeiro período. Para isso, é importante levar em consideração dois argumentos, que são eles: o atendimento educacional especializado, o AEE, e a Lei Berenice Piana, que trata do transtorno do espectro autista. Como ficou todo o nosso parágrafo de introdução? A educação inclusiva é um tema muito discutido nas escolas do Distrito Federal. Para isso, é importante levar em consideração dois argumentos, que são eles: o atendimento educacional especializado e a Lei Berenice Piana, que trata do transtorno do espectro autista. Aí nós avançamos para o parágrafo D1, que é o desenvolvimento de número 1, que começa assim, ó. Primeiramente, é necessário abordar. Você vai retomar o argumento 1. Professor Guilherme, qual é o argumento 1? O argumento 1 é o atendimento educacional especializado, o AE. Então, como que vai ficar o nosso parágrafo D1, desenvolvimento 1? Primeiramente, é necessário abordar, retomar o argumento 1. Qual é o argumento 1? O AE. Nesse parágrafo, é importante que você traga uma justificativa, a citação de um exemplo. É importante que você convença o leitor colocando dados, fatos e citações pertinentes ao tema, ok? Logo em seguida, nós avançamos para o parágrafo 3, D2. Que começa assim: outro fator importante, retomar o argumento 2. Professor Guilherme, qual é o argumento 2? O argumento 2 é a Lei Berenice Piana, que trata do transtorno do espectro autista. Então, como vai ficar? Outro fator importante aí você vai colocar aqui, a Lei Berenice Piana, e nesse parágrafo é importante Nesse parágrafo, é importante que você traga uma relação de causa ou consequência. É importante que você traga qual é o impacto gerado pela lei Berenice Piana em relação à educação inclusiva. A Iraci perguntou assim: o argumento 2 tem que colocar a lei ou deixar igual você fez? Se você colocar o número da lei, enriquece, tá? Mas você citar o nome da lei, por exemplo, Lei Maria da Penha, ou colocar o número da lei e depois citar a Lei Maria da Penha, ambos estão corretos, ok? Por fim, mas não menos importante, nós temos o parágrafo de conclusão. Que vai iniciar da seguinte forma: em suma, é urgente discutir, apresentar um breve resumo do tema discutido. Qual é o tema discutido? Educação inclusiva. Esse em suma aqui, você pode trocar pela conjunção portanto, Então, como que ficaria? Portanto, é urgente discutir, apresentar um breve resumo do tema discutido. Então, faz-se necessário tomar uma medida. Que medida é essa? Uma política pública que vai servir no formato de intervenção da sua redação. Então, olha só. Portanto, é urgente discutir, apresentar um breve resumo do tema discutido. Então, faz-se necessário tomar uma medida, como apresentar alguma medida para diminuir o problema, a política pública, a fim de solucionar o problema em questão, ok? Então, eu deixei aqui para você toda a estrutura da redação para professor efetivo do Valparaíso. Ainda nesse e-book, nós temos as atualidades para a prova discursiva. Eu deixei para você também o modelo de redação completo. Trago aqui para você também os temas inéditos específicos para o Instituto Verbena. Vamos ver alguns desses temas? Olha só, tema 1. Os desafios da educação inclusiva na escola pública brasileira, o papel do professor na efetivação do direito à aprendizagem plena. Vamos ver mais um tema? A praxis docente como motor da mudança social. O desafio de superar a instrução mecânica em favor da formação humana e cidadã.
3. O papel do professor como agente de transformação social, entre o dever legal e o compromisso ético com a cidadania. 4. O papel da escola e do professor na formação cidadã dos estudantes da fundamentação legal à prática democrática no ambiente escolar. Eu deixei para você aqui um total de 10 temas específicos para o Instituto Verbena, tá? Para o Instituto Verbena. Então, olha só, agora para nós começarmos o tema central da nossa aula de hoje, eu vou fazer rapidinho aqui a nossa chamada. Essa chamada serve para quê, professor Guilherme? Para eu identificar quem estava na aula e poder enviar o bônus de redação, tá? Então, como que vai funcionar a chamada? Olha só, eu vou mandar a palavra chamada lá no nosso grupo do WhatsApp. Você vai clicar em cima da palavra chamada e vai me enviar no presente, e vai me enviar no privado, perdão, a palavra presente. Lá na minha sala do efetivo, eu faço a chamada, na sua sala do temporário, você também faz a chamada, não é verdade? Então aqui nós fazemos a chamada também, porém aqui ela também serve para eu te liberar o bônus, ok? Então, vou mandar aqui a palavra chamada rapidinho lá no grupo. E nós vamos fazer a chamada e logo em seguida, nós iremos iniciar a nossa aula de hoje, que é o grande foco da aula de hoje, é te ensinar como dar uma volta total no estado do Valparaíso em 18 dias, ok? Então, olha só, já escrevi a palavra chamada lá no grupo. Vamos ver aqui quem está ao vivo, bem rapidinho, ó. Aline Regina, Ana Paula Castro, Biraci, Daiane Oliveira, Darlene Silva, Denise Cavalli, Eliane, Fabiana, Flávia Pires, Iraci, Iva, Keila. Keila, eu vou querer que você fale hoje. Leila Freitas, Michele Albuquerque, Mônica Martins, Paula Rodrigues. Paula vai participar quando, hein? Dos feedbacks. Rosenice Ribeiro, Sueli, Val e Viviane Vinagreiro. Viviane, bem-vinda de volta, estava sumidinha, né? Então, pessoal, cliquem em cima da palavra chamada e me envie presente no privado. Pires, bom dia. Flávia Pires, bom dia. Vamos tentar com outra aqui. Keila, você pode falar hoje? Bom dia, posso? Keila, eu falei para eles que a cada 18 dias ao vivo a gente dá uma volta no edital do Valparaíso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como está sendo a sua experiência na mentoria. Pode ir, Keila? Tá bom, então, bom dia, professor, bom dia, gente. Então, eu entrei na mentoria com o professor Guilherme no final do ano passado, né, no final de 2025, e antes de eu fazer a prova de temporário da SEDF, eu acompanhei várias aulas com ele. Isso ainda não tinha adquirido a mentoria. E aí, graças a essas aulas que eu via com ele, né, porque assim, a gente precisa fazer muita questão, e ele mesmo fala disso, né, inclusive o nosso estudo é assim, por questões. Eu pensei, por que não? Tive um bom resultado, né, no temporário, e pensei, por que não contar com ele também para efetivo? E daí eu tô nessa caminhada aí, tanto para a SEDF do Valparaíso também. É um método muito eficiente, assim, muito bom, até porque a gente automaticamente revisa o que a gente está estudando todos os dias. Então, tem sido muito, muito eficiente. Só queria agradecer mesmo, professor Guilherme. Obrigado, dona Keila. Que feedback bacana. Muito obrigado. Flávia, a senhora vai conseguir falar? Flávia Pires? Se não, Flávia Pires vai conseguir? Vamos para... Oi, prof, bom dia. Oi, Flávia. Você que já está comigo há um tempinho a mais.
falei para eles que a cada 18 dias ao vivo nós fechamos o edital do Valparaíso e a cada 23 dias é CDF. Fala um pouquinho sobre a sua experiência. Bom dia. Bom dia. Olha, realmente a gente consegue fazer essa volta, porque além da mentoria individual, tem o guia de estudo, né? Que auxilia bastante, porque quando tem alguma dúvida, quando a gente não consegue tirar naquele mesmo momento, lá no guia tem a opção, né? Dos PDF, das aulas online, então isso facilita bastante. E o recurso das questões ajuda ainda mais, porque quando eu realizei a prova, eu consegui visualizar todo o conteúdo do edital e as aulas que eu assisti, entendeu? Então, assim, é bem tranquilo, eu fiz a prova bem segura. Tá ótimo. Dona Flávia Pires, muitíssimo obrigado pela sua participação, ok? Gente, agora sim, finalmente nós iremos iniciar a nossa aula de hoje, tá? Vou só limpar isso aqui. Olha, você que vai fazer o Valparaíso já está preocupado aí que não vai dar tempo de fechar o edital, não vai dar tempo de estudar tudo. Dá tempo, viu? Dá tempo ainda de fazer muita coisa, faltam 2 meses. Aqui na mentoria ainda vou fechar esse edital mais 4 vezes. Então, olha só, vamos colocar aqui mentoria, professor efetivo. E vamos avançar lá para a nossa aula. Deixa eu abrir aqui, ó, dia 3. Só mais um instante, tá? Estou encontrando aqui a altura da aula. Cadê você? Ó, tá aqui. Ó, vamos começar com educação básica. Só um instante. Ó, vamos começar com educação básica, gestão da educação básica. Se tá amarelinho aí, você que é meu aluno, coloque aí no chat. É um assunto que cai muito pouco ou de forma intermediária nas questões da Banco FG Verbena. Lembrando que nós estamos na terceira rodada, tá? Nós estamos na terceira rodada. Aí, professor, já vai começar na questão 6? Sim, na terceira rodada, sim. Agora, se você quiser fazer as questões anteriores, eu deixei tudo lá no seu material que eu te enviei de bônus, tá? Tem as questões anteriores lá. Então, olha só. Gestão da educação básica é um conteúdo que cai de forma intermediária nas questões do Instituto Verbena UFG. Então, olha só, gestão da educação básica, sistemas de avaliação, financiamento e planejamento educacional, elaboração e acompanhamento do projeto político-pedagógico, plano de curso, unidade de aula, integração da BNCC no planejamento e avaliação. Questão em tela, da Banco FG Verbena, questão recente. Até dia 12, Sueli perguntou sobre as inscrições, até dia 12 de fevereiro. Na prática pedagógica, o processo de planejamento do ensino é uma ação participativa de todos os elementos envolvidos no processo de ensino, referente à escolha de instrumentos de ilustração das aulas, subjetiva, mecânica e burocrática do professor, conjunta da coordenação escolar com as famílias. Questão em tela acerca da prática pedagógica, responda para mim no chat A, B, C ou D. Um minutinho para você. Um minutinho para você. Questão em tela, um minuto para você, responda para mim no chat. Vamos lá, pessoal.
Questão em tela, 1 minuto para você. A, B, C ou D vai ajudar vocês, ó. Não é a D e nem a C. A ou B? A ou B? Isso mesmo, letra A. Olha só. Na prática pedagógica, o processo de planejamento do ensino é uma ação participativa de todos os elementos envolvidos no processo de ensino. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. Vamos analisar a questão e entender o porquê a alternativa correta é a letra A, participação de todos os elementos envolvidos no processo de ensino. O tema central da questão é o planejamento educacional, um componente essencial na prática pedagógica. Planejar o ensino envolve definir objetivos, selecionar conteúdos, escolher estratégias pedagógicas e avaliar os resultados. Esse processo é fundamental para garantir que as práticas educativas atendam às necessidades dos alunos e os objetivos institucionais. O planejamento deve ser participativo, significando que todos os envolvidos no processo educacional, como professores, coordenadores, alunos e até a comunidade escolar, devem colaborar. Isso garante que diversos pontos de vista e necessidades sejam considerados, promovendo o ensino mais eficaz e contextualizado. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais e o Plano Nacional de Educação, o planejamento participativo é incentivado para garantir a democratização do ensino e a inclusão de todos os atores do processo educativo. Então, olha só, gabarito letra A, participativa de todos os elementos envolvidos no processo de ensino. Essa alternativa é correta porque reflete a natureza colaborativa necessária no planejamento do ensino. A participação coletiva enriquece o processo educacional e permite que a prática pedagógica seja mais completa e abrangente. Como vocês já sabem, correção das alternativas incorretas, deixa só a mesa destravar aqui, ó. Correção das alternativas incorretas, gabarito letra A. Próxima questão. Um instrumento do processo de planejamento participativo que tem a capacidade de levantar no empírico a temática a ser trabalhada como ação prático-reflexiva é a gestão que oportuniza a vivência da democracia escolar e produz conhecimentos individuais. A avaliação, que incorpora as representações dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. O diagnóstico, que percorre o objetivo do planejamento guiado pelo foco de reflexão, levando informações, análise e sínteses que fundamentam o plano. Ou letra D, o projeto pedagógico, que determina as atividades docentes e discentes, com fundamento em corpo teórico consensualmente definido. E aí, gabarito A, B, C ou D, questão em tela, 1 minuto para você. Um minuto para você, questão em tela. E aí, a gestão, a avaliação, o diagnóstico ou o projeto pedagógico? A, B, C ou D, avalie a questão, você tem tempo, 1 minuto para você. Vamos lá. Vou ajudar vocês, ó. Vou eliminar a letra B e a letra D. E aí, A ou C? A ou C? O gabarito é a letra C, tá? Então, olha só. O instrumento do processo de planejamento participativo que tem a capacidade de levantar a temática a ser trabalhada como ação prática reflexiva é o diagnóstico, que percorre o objetivo do planejamento guiado pelo foco de reflexão, levantando informações, análises e sínteses que fundamentam o plano. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só.
O tema central dessa questão é o planejamento participativo na educação, que envolve a colaboração de diferentes atores na construção e desenvolvimento de estratégias educacionais. Para resolver a questão, é necessário compreender os elementos que compõem o planejamento educacional e suas funções específicas no contexto pedagógico. Gabarito, letra C, o diagnóstico. A letra C está correta porque o diagnóstico é, de fato, um instrumento que percorre o objetivo do planejamento guiado pelo foco de reflexão. Ele levanta informações, análises e síntese que fundamentam um plano de ação. O diagnóstico é essencial para identificar as necessidades e potencialidades do contexto educacional, permitindo uma abordagem mais consciente e fundamentada das ações a serem desenvolvidas. Olha só, alternativa incorreta, gestão. Embora a gestão escolar seja importante para a vivência da democracia e produção de conhecimentos, ela não se refere especificamente a um instrumento do planejamento participativo que levanta a temática a ser trabalhada. Gestão está mais relacionada com a organização e administração das práticas educativas. B, avaliação. A avaliação, por sua vez, é um processo que verifica a eficácia do ensino-aprendizagem e incorpora as representações dos sujeitos envolvidos. No entanto, ela não tem o papel inicial de levantamento e análise como o diagnóstico no planejamento participativo. D, o projeto pedagógico. O projeto pedagógico, apesar de ser um elemento fundamental no planejamento escolar, com atividades definidas para docentes e discentes, não é o instrumento que realiza o levantamento de informações e análises no contexto. Ele é mais uma etapa de execução do que um diagnóstico, ok? Compreender esses conceitos ajuda a reconhecer que cada elemento tem uma função específica no planejamento, e o diagnóstico é essencial para iniciar o processo de forma reflexiva e embasada. Então, olha só, gabarito, letra C. Próxima questão. Para Celso Vasconcelos, 2002, o planejamento é o processo contínuo e dinâmico de reflexão, tomada de decisão, colocação em prática e acompanhamento. Plano é o produto dessa reflexão e tomada de decisão. O autor ainda destaca que o planejamento assemelha-se ao relatório e ao script de uma peça, tem um caráter pragmático e genérico, equipara-se ao sonho e ao desejo difuso, é uma mediação teórico-metodológica para a ação. E aí, acerca do planejamento para Celso Vasconcelos, diga para mim, letra A, B, C ou D, escreva para mim no chat. 1 minuto para você. Deixa eu ajudar vocês. Não é a letra C. Nem a A, nem a C. E aí, B ou D? B ou D? Exatamente, letra D. Então, olha só. Para Celso Vasconcelos, 2022, o planejamento é uma mediação teórico-metodológica para a ação. Ok? Então, vem comigo entender melhor, olha só. A questão aborda o conceito de planejamento educativo, segundo o Celso Vasconcelos. Para entender a questão, é importante saber a diferença entre planejamento e plano no contexto educacional. Planejamento é um processo contínuo de pesar e decidir as ações educativas, enquanto o plano é o resultado do concreto desse processo. Então, olha só, a letra D é a correta, é uma mediação teórico-metodológica para a ação, porque ela reflete a ideia de que o planejamento é uma ferramenta que intermediaria a teoria e a prática, permitindo que as decisões tomadas se transformem em ação efetivas na educação. Essa mediação é essencial para aplicar métodos de ensino de forma planejada e efetiva. Olha só, correção das alternativas incorretas, Gabarito, letra D. Próxima questão. Leia o caso a seguir. Em uma escola municipal, a comunidade escolar estava empenhada em desenvolver o planejamento pedagógico que contemple a realidade da escola e atenda às necessidades, às demandas para uma gestão escolar eficiente. Esse documento determina ações que impactam diretamente a comunidade escolar, fortalecendo as relações entre professores, alunos, direção, supervisão, comunidade, conselhos escolares, pais e todos os demais setores da escola. Elaborado pelo autor
A elaboração do planejamento pedagógico eficiente e alinhado às necessidades da escola requer a participação de um grupo restrito que comunga as mesmas ideias, o conhecimento do planejamento do projeto político-pedagógico PPP da escola, entendendo seus objetivos, princípios e diretrizes. A utilização de um planejamento pronto, desconsiderando os objetivos principais e diretrizes da escola. A reaplicação com segurança das mesmas atividades desenvolvidas no ano anterior. E aí, A, B, C ou D? A, B, C ou D? Um minutinho para você. Realmente o gabarito dessa questão é a letra B, tá? É a letra B. É a letra B. Então, olha só. A elaboração do planejamento pedagógico eficiente e alinhado às necessidades da escola requer o conhecimento do projeto político-pedagógico da escola, entendendo seus objetivos, princípios e diretrizes. Gente, essa aqui está muito fácil. Olha só, participação de um grupo restrito? Não. A utilização de um planejamento pronto? Não. Desconsiderando os objetivos, princípios e diretrizes da escola, a reaplicação? Também não. Vem comigo entender melhor, olha só. Alternativa correta é a letra B, conhecimento do PPP, da escola, entendendo seus objetivos, princípios e diretrizes. Para entender essa questão, é essencial compreender o conceito do projeto político-pedagógico, o PPP. O PPP é um documento norteador de uma escola que define a identidade da instituição e estabelece diretrizes para as práticas pedagógicas e administrativas. Ele é fundamental para garantir que o planejamento pedagógico seja coerente com a realidade e as necessidades da escola. Olha só, o conhecimento do PPP da escola, entendendo seus objetivos, princípios e diretrizes, essa é a alternativa correta, porque o PPP é um documento essencial para orientar o planejamento pedagógico. Ele garante que as ações previstas estejam alinhadas aos objetivos, princípios e diretrizes da escola, promovendo uma gestão escolar eficiente, integrada com a realidade da comunidade escolar. Como vocês já sabem, sempre tem a correção das alternativas incorretas, gabarito letra B. Próxima questão. Para se realizar o planejamento pedagógico em creches e pré-escolas, é fundamental considerar as necessidades individuais das crianças, priorizar apenas atividades lúdicas, definir metas de aprendizagem específicas e seguir um currículo rígido. E aí, A, B, C ou D? Um minutinho para você. Um minutinho para você. Realmente, o gabarito dessa questão é a letra A, ok? Então, olha só, para se realizar o planejamento pedagógico em creches e pré-escolas é fundamental considerar as necessidades individuais das crianças. Vem comigo entender melhor, olha só, a alternativa A é a correta, considerar as necessidades individuais das crianças. Vamos entender o tema da questão e abordar cada alternativa, esclarecendo a correta e as incorretas. O planejamento pedagógico em creches e pré-escolas é um aspecto essencial da educação infantil. Ele deve ser pensado de forma a atender às necessidades das crianças, considerando seu desenvolvimento integral e respeitando suas particularidades. O objetivo é proporcionar um ambiente de aprendizagem que favoreça o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e físico das crianças. Então, gabarito letra A, considerar as necessidades individuais das crianças. A alternativa é correta porque na educação infantil é fundamental reconhecer que cada criança é única, com ritmos de desenvolvimento e interesses próprios. O planejamento pedagógico deve ser flexível e adaptável, permitindo que o educador ofereça atividades que respeitem e valorizem essas diferenças. Isso promove um desenvolvimento mais saudável e equilibrado
fases de crescimento de cada criança, tá? Então, olha só, como sempre, correção das alternativas incorretas, gabarito letra A. Agora, nós vamos evoluir para português, uso dos conectivos, olha só. Perfeito. Rodada 3, português, uso dos conectivos. Deixa eu ver em qual cor que está esse conteúdo. Vermelho. Se está vermelho, é um conteúdo que cai muito pouco ou de forma intermediária nas questões da banca UFG Verbena. Terceira rodada, ok? Escrevam para mim no chat. Enquanto vocês escrevam no chat, deixa eu só mostrar uma coisinha aqui para vocês, ó. Pessoal, para quem está aqui hoje pela primeira vez, eu sou o professor Guilherme, tá? Especialista em concursos públicos há mais de 7 anos. Esse aqui é meu Instagram, olha só, que tem diversas questões comentadas lá. Professor Guilherme SEDF, está com 16.200 seguidores, mentoria professor efetivo SEDF, mentoria SEDES e Valparaíso, mais de 1.131 alunos impactados. Tem um projeto de questões aqui, olha, na mentoria tem 4 formas de você fazer questões. Tem 3.000 questões comentadas em seu guia de estudos, tem um e-book de questões de simulados e questões diários, tá? Todo dia tem um e-book. E também tem as questões lá no grupo e aqui no Instagram. Agora vamos ver rapidinho o que os alunos têm falado sobre a mentoria. Olha só. A Flávia falou assim, eu tenho certeza que com essa mentoria vou alcançar meus objetivos. Nunca estudei de forma eficiente como com essa metodologia. Eu estudo com prazer e com uma vontade inexplicável, porque funciona de verdade. O Yuri falou assim, grande professor, está sendo muito bom ter sua mentoria, aulas guiadas, ótimo direcionamento e, claro, temos um acompanhamento personalizado, nos preparando melhor ainda para a tão sonhada aprovação, método eficaz. A Clarice falou assim, aula maravilhosa, professor que ensina muito, vai direto ao ponto, sem rodeios, estou gostando muito dessa mentoria. A Dina falou assim, obrigado, professor, ensinando com sabedoria. Se alguém tem dúvidas, vem para a mentoria com o professor Guilherme. Vamos ver aqui só mais 2 feedbacks. Olha só, a Stephanie falou assim, as aulas têm sido incríveis, marcada por muito aprendizado e cordialidade. A mentoria conta com acompanhamento individual e personalizado. O professor Guilherme é extremamente profissional e competente. Amo. A Flávia falou assim, a mentoria do professor Guilherme é surpreendente, acredite, estou realizando os meus objetivos com direção e êxito. Estou amando a cada dia. Aqui, pessoal, tem centenas e centenas de feedbacks dos meus alunos aprovados agora em 2025. Na PCDF, PF, CONAB, FUB, CAESB, EBSE, CNU, temporário do DF, Ocidental, Brasilândia, todos com vagas para técnico, analista e professor em pedagogia, ou seja, vagas para pedagogas. Então, agora em 2026, nós iremos fazer o concurso da SEDF, Valparaíso, SEDES, CNU e os outros concursos da área pedagógica aqui do Distrito Federal, tá? Então, olha só, deixa eu te explicar aqui como funciona a mentoria rapidinho e depois nós voltamos para o nosso curso aqui, para a nossa mentoria, a rodada 3, usos conectivos português. Tem bastante questões aqui para a gente fazer ainda hoje, tá? Então, deixa eu só explicar para você como funciona a mentoria e aí nós voltamos para a aula bem rapidinho, cerca de 1 minutinho. Então, olha só, a mentoria... Alt, Barney. A mentoria... Alt. A mentoria para professor efetivo da SEDF e do Valparaíso é um acompanhamento individual e personalizado com acesso vitalício, tá? Acesso vitalício. Tem pessoas aqui, ó, a Flávia Pires já está comigo há mais de 1 ano, a Vera Lúcia já está comigo há 2 anos, e estão aí com acesso vitalício, ok? Acompanhamento individual e personalizado com acesso vitalício, e aí você vai receber na mentoria
todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais. Vai receber também o seu guia de estudos, que tem as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela Banca UFG Verbena para o Valparaíso e pela Banca Quadrix para SEDF. Olha aqui o guia de estudos que nós vimos agora no início da aula, olha só. Ele traz, como eu disse, as metas diárias, as revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela banca e mais de 3.000 questões comentadas dentro do seu guia de estudos, ok? Aí você vai receber também, caro aluno, você vai receber também as aulas ao vivo, aulas ao vivo todos os dias. Aulas ao vivo, de segunda a sexta, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã, ok? Além disso, você vai receber a mentoria de redação, com 10 aulas ao vivo, 10 redações corrigidas e o meu e-book com temas, escopo, esqueleto de redação e folha de respostas. E aí, olha só, quando eu abri essa mentoria, lá no final de novembro, eu disse que abriria 100 vagas. Já passou, porque a demanda está alta. Olha só, tem 108 pessoas aqui no grupo, ó. Pronto, está em tela. 108 pessoas no grupo. O que significa? São 107 alunos mais eu. 107 alunos mais eu. Então, olha só, eu ainda tenho 3 vagas promocionais da mentoria, tá? É só a mesa destravar. 3 vagas promocionais da mentoria. Ó, deixa eu limpar aqui. 3 vagas promocionais da mentoria, ou seja, essa turma fecha na vaga de 110, e aí eu só abro turma novamente lá quando do edital da SEDF. Então, olha só, a mentoria com todos os materiais, ó, a mentoria com acompanhamento individualizado, acesso vitalício, material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o guia de estudos com as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pelas bancas e mais de 3.000 questões comentadas. As aulas ao vivo, comigo e com os professores convidados, de segunda a sexta, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã. Mais a mentoria de redação, com 10 aulas ao vivo, 10 redações corrigidas, e o meu e-book com temas, escopo, esqueleto de redação, estrutura e folha de respostas, está saindo de apenas 1.500 por apenas 12 vezes de R$ 107 no crédito ou R$ 1.000 no Pix, tá? Ou seja, tá com R$ 500, aí de desconto. Lembrando que a sua compra é completamente segura no prazo de 7 dias. Caso você não goste da mentoria por qualquer motivo, eu devolvo o seu dinheiro. Então, dona Iraci, tá aí a proposta da mentoria, para todos vocês. No final da aula, eu vou enviar essa proposta para vocês, junto do bônus de redação lá no WhatsApp, ok? Então, agora, vamos voltar para a nossa aula de hoje. Que a gente precisa fechar aí, né, esse ciclo dessa semana. Deixa eu só achar aqui. Ó, pronto. Então vamos lá, gente. Vamos direto para a questão, ó. Lembrando, ó, português, uso dos conectivos, terceira rodada, se tá verde, se tá vermelho, quer dizer, significa que é um assunto pouco cobrado nas questões do Instituto Verbena UFG. Agora, se fosse lá na Banca Quadrix, é um conteúdo cobrado de forma intermediária, tá? Então, olha só, gente. Considere o seguinte período do texto. A variação linguística é uma realidade que, embora razoavelmente bem estudada pela sociolinguística, pela dialetologia e pela linguística histórica, provoca, em geral, reações
sociais muito negativas. A oração subordinada destacada indica o valor semântico de causa, concessão, finalidade ou proporção. Vamos ver no texto, olha só. A variação linguística é uma realidade, beleza. Texto, a variação linguística é uma realidade que, embora razoavelmente bem estudada pela sociolinguística, pela dialetologia e pela linguística histórica, provoca, em geral, reações sociais negativas. Essa oração, ela tem um valor semântico de causa, concessão, finalidade ou proporção. Um minutinho para vocês, respondam para mim no chat. Um minutinho para vocês, respondam para mim no chat. Beleza, Aline, vou colocá-la. Pronto, um minutinho para vocês, responda para mim no chat. Obrigado, Aline. Vou ajudar vocês, ó. Não é a letra A, nem a letra D. E aí, B ou C? Concessão ou finalidade? A conjunção embora, pessoal. A conjunção embora. Tem sentido de concessão ou de finalidade? Todo mundo errou. É letra B, tá? Embora tem sentido de concessão e não de finalidade. Vem comigo corrigir, olha só. A questão aborda a identificação da relação semântica da oração subordinada destacada no contexto do texto. No caso, a oração, embora razoavelmente bem estudada pela sociologística, pela dialetologia e pela logística histórica, precisa ser analisada para determinar seu valor semântico. Norma gramatical aplicável. A oração subordinada que expressa concessão, como aqui aparece no enunciado, é aquela que introduz uma ideia de mesmo diante de uma condição, neste caso, o fato de a variação linguística ser estudada, não impede a consequência que se segue, as reações sociais negativas. A palavra aqui é embora, que é um dos conectivos que introduzem essa ideia de concessão. Vocês estão precisando revisar as conjunções. Alternativa correta, letra B, concessão é a correta porque a oração subordinada indica que, apesar de a variação linguística ser estudada, isso não impede que ocorram reações sociais negativas. A ideia de concessão é exatamente essa, uma situação que é verdadeira, mas que não altera o resultado ou a consequência. Assim, temos a relação de que o estudo da variação linguística não muda a percepção negativa que as pessoas têm sobre ela. Como sempre, correção das alternativas incorretas, eu consideraria essa questão fácil, tá? Quem errou não tem domínio de conjunção. O que precisa ser feito é você digitar no Google, assim, conjunções coordenativas e conjunções subordinativas, imprime aquela lista, tem várias listas lá no Google, e todos os dias você deixa na cabeceira da cama. Eu fiz assim para decorar. Todos os dias eu leio aquelas conjunções, demora 5 minutos para ler todos os dias. Vale a pena, não erra mais as questões, ok? Muito bem. 7. O segmento de apesar de muitos acharem que é caranguejo, usa-se o recurso sintático de. Apesar de muitos acharem que é caranguejo, usa-se o recurso sintático da. Condição, finalidade, causa, concessão. Agora é no apesar, tá? Vamos ver aqui, gente. Quem frequenta os restaurantes de culinária japonesa já deve ter reparado em um alimento alaranjado ou rosa, em forma de palitinho no meio das saladas. Apesar de muitos acharem que é caranguejo, o kanikama,
como esses palitinhos são chamados, é preparado com carne processada de diversos frutos do mar, inclusive caranguejo. Geralmente é feito de polpa de peixe branco misturada com amido, clara de ovo e outros ingredientes. Dependendo do tipo, pode ter conservantes e corantes e é considerado um alimento processado. Para se ter uma ideia, o canicama é conhecido como salsicha do mar devido às grandes quantidades de componentes artificiais. Então, olha só. No segmento, apesar de muitos acharem que é caranguejo, usa-se o recurso da condição, finalidade, causa ou concessão. Olha só. Vamos marcar aqui, ó. Só um instante. Aqui, ó. Apesar de muitos acharem que é caranguejo, o canicama, como esses palitinhos são chamados, é preparado com carne processada de diversos frutos do mar, inclusive caranguejo. Então, aí nós temos uma ideia de condição, finalidade, causa ou concessão. Um minutinho para você. A, B, C ou D? B, C ou D? C ou D? C ou D? Todo mundo errou de novo. Concessão, tá? Letra D. Concessão. Letra D. Vem comigo entender a questão. Olha só, gente. Tema. A questão aborda o reconhecimento de orações subordinativas adverbiais concessivas, um assunto fundamental de análise sintática frequentemente exigido em concursos públicos. A Aline falou assim, já vou imprimir o quadro. Eu indicaria. Concessão. O segmento, apesar de muitos acharem que é caranguejo, apresenta uma oração introduzida por apesar de, que é uma locução conjuntiva concessiva. Gente, só precisava olhar para o apesar de e dizer se ele é condição, finalidade, causa, concessão. Só tem apesar de dentro das conjunções concessivas. Ou seja, significa que vocês não possuem domínio de condição. O segmento, apesar de muitos acharem que é caranguejo, apresenta uma oração introduzida por apesar de, que é uma locução conjuntiva concessiva. Pela norma padrão, as orações concessivas expressam uma ideia de contradição aparente à oração principal, indicando que um fato se realiza mesmo diante de obstáculos. No trecho, a ideia central é: mesmo que muitos acreditem ser caranguejo, o canicama é feito de outros ingredientes. Segundo Evanildo Bechara, que inclusive é a minha gramática preferida, em moderna gramática portuguesa, as concessivas exprimem que um obstáculo, real ou suposto, não impedirá ou modificará seu modo algum a declaração de oração principal. Portanto, apesar de, indica precisamente essa oposição, o impedimento não concretizado. Vamos ver aqui, olha, como que você baixa, nem faz parte da aula, mas eu vou falar. Vamos ver como que você acha a lista de conjunções, ó. O que você vai fazer? Você vai digitar aqui no Google, ó. Você vai abrir o Google e vai digitar conjunções. Conjunções. Coloca só conjunções mesmo. Mas seria bom colocar conjunções coordenativas e depois conjunções coordenativas. Olha só, gente, o tanto que tem aqui de listas com conjunções. Basta escolher uma e imprimir. Escolhe uma e imprime. Simples assim. Qualquer uma e imprime. Acabou. Todo dia você... Seria interessante você escrever à mão, né? Eu fiz isso, eu escrevi à mão. Para decorar é melhor. E aí você passa o olho ali todos os dias e acabou. Pronto, aprende. Olha, 90% das questões de conjunções é decoreba, principalmente de uma banca como a banca UFG Verbena. Como sempre, correção
das alternativas incorretas. Gabarito letra D, dica de prova. Atente sempre para o conectivo inicial da frase. Apesar de, embora, ainda que, são clássicos de concessão. Cuidado para não confundir com causa, porque, já que, condição, se, ou finalidade, para que, a fim de que. Dominar as relações lógicas entre oração é essencial para garantir pontos de questões de interpretação e gramática. Essa compreensão é reforçada nos manuais oficiais e nas principais gramáticas do país. Vamos para a próxima. No primeiro parágrafo, o par de conectores, desde até, auxiliam na construção da ideia de exclusão, proporção, comparação ou gradação. Vamos lá procurar isso aqui? Desde que e até. O papel da arte em nosso cotidiano. Depois de constantes cortes no orçamento federal para fim de cultura nos últimos anos, desde museus sem dinheiro para manutenção e obstáculos, sem ter como pagar funcionários, até livros de fotografia deixando de ser publicados, colocou-se em pauta uma questão polêmica. A arte é realmente importante em nossas vidas? Então, olha só, ele quer saber qual é o valor semântico dessa passagem aqui, ó. Desde até, ok? Deixa eu ver se é isso mesmo. Desde até. No primeiro parágrafo, o par de conectores desde e até auxiliam na construção da ideia de exclusão, proporção, comparação ou gradação. Um minutinho para vocês, questão em tela. Eu já vou excluir algumas daqui, ó. Vou excluir a exclusão e vou excluir a comparação. E aí, é uma proporção ou uma gradação? Fala para mim. Olha, você que está tendo problemas com português, todos os dias ao vivo dentro na mentoria nós fazemos questões. Eu explico passo a passo para você entender, ok? Todo dia. Menos domingo, né? Porque domingo até Jesus descansou, eu vou descansar também. Então, gente, olha só. Essa aqui tem o valor de gradação, tá? Valor de gradação. Vem comigo entender melhor, olha só. Tema central, a questão aborda coesão textual. Ó, a Edinalva acertou, gradação, a Leila também. E o papel específico de preposições, desde e até, na construção de ideias no texto. Esses conectores são essenciais para o entendimento das relações estabelecidas e o sentido global do fragmento. Regra gramatical envolvida, conforme a norma padrão, o uso de conjunto desde e até indica extensão, percurso ou gradação, tanto temporal quanto quantitativa. Entre extremos de uma situação ou exemplos sucessivos. Essa construção mostra uma progressão ou uma escala em que há variação de intensidade, gravidade ou abrangência dos fatos mencionados. No texto, quando se diz, desde museu sem dinheiro para manutenção até livros de fotografia deixando de ser publicados, indica uma sequência crescente de efeitos negativos dos cortes na cultura, ou seja, mostra-se um contínuo de problemas do básico, falta de verba para manutenção, ao extremo, fim absoluto de publicações. Por isso, a alternativa D, gradação. O sentido produzido é de gradação, pois o trecho apresenta uma variedade de situações do menor ao maior impacto, formando uma escala de intensidade, ok? Como sempre, correção das alternativas incorretas. Tem no seu material que eu deixei de bônus. Lembre-se, interpretar conectores é fundamental para garantir a compreensão da estrutura argumentativa no texto. Uma habilidade valiosa em provas de concurso. Gabarito letra D. Próxima questão. Vamos ver aqui, olha, no parágrafo. Bem, voltando ao assunto, nada contra a democratização dos meios para que se divulguem as opiniões. As mais diversas, mais esdrúxulas, mais inovadoras e tudo o mais. É um direito. O mais é um direito que toda pessoa tem. Emitir opinião. Quinto parágrafo. O sinal de pontuação no trecho em destaque poderia ser substituído, sem prejuízo de sentido, pela conjunção. Portanto, por isso, como opôs. Olha aí, ó, esse sinal aqui. Eu nem vou ao texto, aqui está o suficiente. Esse sinal aqui
pode ser substituído por portanto, por isso, como ou pois. Um minutinho para você. É isso aí, Ednava, vamos para cima. Gente, realmente o gabarito da nossa questão é a letra D, tá? Pois. Então, esse sinal de pontuação aqui pode ser alterado pela conjunção pois. Vem comigo entender melhor, olha só. Tema central, condições coordenativas, explicativas e concessivas, pontuação e coesão textual. Essa questão avalia se você reconhece a relação de explicação entre duas orações e identifica corretamente a conjunção que pode substituir o sinal de pontuação sem prejuízo do sentido nem da norma padrão. No trecho destacado temos, é um direito que toda pessoa tem, emitir opinião. O sinal de 2 pontos introduz uma explicação do que foi afirmado antes, ou seja, esclarece qual é o direito mencionado. Segundo a gramática normativa, as conjunções explicativas ligam orações que apresentam uma justificativa, clarificação ou o motivo que se disse anteriormente. Exemplo, pois, porquê, porquanto. Então, olha só, correção das alternativas, correção. A alternativa correta, letra D, pois, conjunção coordenativa explicativa, introduz explicação para a afirmação anterior. Faça silêncio, pois estou estudando. É a alternativa correta, pois preserva o sentido do trecho. É um direito que toda pessoa tem, pois emite opinião e direitos de todos. Gabarito letra D. Estratégia para a prova. Sempre que um sinal de pontuação introduzir uma explicação, pense nas condições explicativas. Pois, porquê, porquanto. Fuja das concessivas, portanto, por isso, conclusivas, perdão. Quando não houver conclusão, evitando pegadinhas clássicas. Nossa última questão. Vamos direto para a questão. No segmento, a revista pode entender de crise, mas não entende nada de carnaval. O articulador discursivo mais exprime condição, concessão, explicação ou contraposição. E aí, olha só. Lembro que a revista The Economist ficou chocada que o Brasil teria carnaval mesmo na crise. Estaríamos festejando no precipício. A revista pode entender de crise, mas não entende nada de carnaval. Acha que serve para comemorar a opulência. Toda festa boa serve para esquecer, nem que seja por um momento o precipício. Debaixo da mesa do bolo, a felicidade parece tão possível, tão desejável. E aí? O segmento revista pode entender de crise, mas não entende nada de carnaval. O articulador discursivo mais exprime ideia de condição, concessão, explicação ou contraposição. Um minutinho para você. Questão em tela. Gente, realmente o gabarito da nossa questão é contraposição, tá? Conjunção mais se contrapõe à ideia anterior. Então, olha só, vamos entender o tema central da questão. Ela trata do uso de articuladores discursivos, que são palavras ou expressões que conectam ideias de um texto, indicando relações de sentido entre elas, no caso da questão apresentada. O articulador em foco é a conjunção mas. No segmento, a revista pode entender de crise, mas não entende nada de carnaval. O mas é responsável por introduzir uma ideia oposta ou contraposição à ideia anterior. Isso significa que o autor está apresentando 2 pontos de vista opostos. A revista tem conhecimento sobre crises, porém não sobre carnaval. A alternativa correta é a letra D, contraposição. Está correta porque a conjunção mas está contrapondo 2 informações, destacando a diferença de entendimento da revista sobre 2 assuntos. Gabarito, letra D, correção das alternativas incorretas. Gente, então é isso, foi isso a nossa aula de hoje, foi isso as nossas aulas da semana. Vocês gostaram da aula de hoje? Escreva para mim no chat. Vamos abrir a câmera aí rapidinho para a gente fazer a nossa câmera, fazer a nossa foto e eu libero vocês.
Nossa, que semana puxada, mas deu certo, graças a Deus. Vera Lúcia tá de volta, né, dona Vera Lúcia? Cadê o sorriso? X. Gente, é isso então. Muito obrigado por essa semana maravilhosa. Ó, um beijo no coração de vocês e a gente se vê na segunda-feira às 20 horas, ok? Até lá. Tchau, tchau. Tchau.